Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta festa da dedicação desta igreja, nós podemos aí vislumbrar as 12 velas que são acesas todo ano, quando se completa mais um ano da dedicação desta igreja. A dedicação é uma bênção que é feita pelo arcebispo titular para que aquela igreja seja dedicada ao culto, seja dedicada a apresentar a Deus o sacrifício da Eucaristia, para que as almas encontrem a Deus, para que elas sejam salvas. Tudo isso sob o alicerce dos 12 apóstolos, por isso as 12 velas estão acesas, cada vela lembrando cada um dos apóstolos, né? Cada um dos 12. Na verdade foram 13, porque Paulo também se intitulou apóstolo. Foram 14 ao todo, né? Um suicidou, abandonou o barco, então Matias assume o lugar dele, então completou os 12 novamente. E Paulo se intitulou apóstolo dos gentios, então, mas oficialmente são os 12, né? E esses 12 foram os que levaram a igreja adiante. Se a igreja não tivesse saída dali da região de Jerusalém, do país de Israel, o cristianismo já teria morrido, acabado, né? E às vezes a gente costuma dizer que Paulo foi o apóstolo dos gentios, e é verdade, mas não só. Quem evangelizou os gentios, os pagãos, foram todos os apóstolos, né? Se a gente pega, por exemplo, Paulo, ele sai da Antioquia da Pisídia e vai contornando no mapa do mar Mediterrâneo e fazendo todas aquelas visitas. Foram 3 viagens internacionais que Paulo faz com a aviação Canela, né? A pé, não tinha carro, não tinha nada disso. Até cavalo naquela época era muito caro, então teve que fazer tudo isso, né, andando de comunidade em comunidade, fundando comunidades. Depois Pedro ficou ali na região de Jerusalém, como bispo de Jerusalém, como papa, o primeiro papa, evangelizando naquela região de Israel. Mais tarde ele vai sair dali e vai em direção a Roma, o lugar onde Paulo foi decapitado, né? E mais tarde Pedro vai entregar também sua vida, sendo martirizado numa cruz de cabeça para baixo. O apóstolo Tomé desce até a Etiópia, ficou por um tempo ali em Israel, mas depois ele desce até a Etiópia, fundando lá comunidades cristãs, que ainda hoje marcam, né, esse testemunho de Tomé. Tivemos o apóstolo Tiago Maior, ele sai também de Israel e vai em direção à Espanha, e lá ele vai fundar uma comunidade. Hoje tem lá uma grande igreja, chamada São Tiago de Compostela, que atrai peregrinos do mundo inteiro, aos milhares, aos milhões. Nós tivemos também o apóstolo Tiago Menor, que vai ali para o litoral da Turquia, dentro do mar Mediterrâneo, para uma ilha chamada Ilha de Pafos. E ali ele vai criar aquela célula cristã, vai fundar a igreja cristã, e ele vai coordenar essa igreja, e também nos arredores. Nós tivemos também, né, Filipe, que vai em direção à Síria, né, que hoje é a Síria. Foneticamente sai a mesma coisa, mas não é. Uma palavra é Assíria, a outra é Síria, a que é hoje, né? Então, ele vai nessa direção e continua mais para frente, indo daquela região antigamente chamada de Babilônia, que depois os persas tomaram aquela região, e hoje é o país do Irã, né? Fundando também comunidades cristãs. As chamadas igrejas orientais estão nessa região ali. Depois, Bartolomeu.
Bartolomeu, ele e também o Simão, eles vão em direção aonde hoje é a Índia, e também funda lá uma comunidade. Quem acompanhou aí o conclave, esses últimos dias? Quem acompanhou? Quem viu lá os cardeais? Vocês viram que tinha um cardeal com um capuz assim na cabeça? Não o preto não, o preto é o outro que eu vou falar já. Aquele capuz com aquela capa toda dourada, com fios de ouro, aquele ali é um cardeal desta igreja fundada por São Bartolomeu e também regada, né, por odores de santidade de Simão, né? Matias, a história da igreja não falou muito dele, né? Não falou muito dele, quais comunidades que ele fundou. Não tem muitos relatos sobre, tem uma pouca coisa, mas parece que ele ficou um pouco mais ali na região de Jerusalém mesmo. Mas nós temos ainda o apóstolo André, que vai na direção daquele país que hoje é a Ucrânia. E ele vai fundar aquela comunidade cristã, também ali na Ucrânia, que até teve um outro cardeal, o mais novo, vocês viram o cardeal, o mais novo do conclave, né, tinha 45 anos, né? E ele usava umas vestes mais orientais, mais carregadas, mais pesadas, e por cima, aquilo que para os cardeais era o solideo, só para Deus, então ele usava um pano preto que cai uma língua para o lado de cá, outra para o lado de cá e outra para trás, mais grossa. Essa é a veste do cardeal, desse cardeal, desta igreja oriental, que está na Ucrânia, né? Que também tem ligação com Roma, e assim por diante, meus irmãos, né? Os apóstolos, todos eles deram sua vida para fundar a igreja, a igreja é um instrumento que Deus usa no mundo, para levar os fiéis ao seu coração, para converter as almas, porque esse mundo não tem sentido, se parar em si mesmo. O mundo só tem sentido quando a gente entende que é para Deus que a gente vive, né? Mas como que eu vou viver para Deus? Eu vou viver constantemente estudando a palavra de Deus, eu vou viver constantemente celebrando a Sagrada Eucaristia. Vocês veem que dentro desta igreja aqui dedicada, tem esse altar, que é no formato que a gente já conhece, que é uma mesa, porque a igreja começa, Jesus começa celebrando a Eucaristia em torno de uma mesa, né? Naquela coisa assim, bem fraterna, com os seus amigos, os 12 apóstolos, e ali ele vai partir o pão, e vai dar aos apóstolos, tomai todos e comei. Depois, dá para eles o cálice com vinho, que ele havia consagrado naquele momento, e disse, tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. E essa aliança, ela foi renovada muitas vezes no Antigo Testamento, muitas vezes, né? Deus fez aliança com o seu povo de várias formas, e Deus um dia colocou o arco-íris, né, no firmamento, para a gente se lembrar que um dia Ele fez aliança conosco. Então nunca se esqueça disso, Deus fez aliança conosco, né? Então por isso eu posso dizer que Deus se casou conosco, é uma aliança fiel. Quando você diz que Deus é fiel, é porque em Deus não pode conter a traição. Deus, mesmo que eu traia a Deus, mesmo que eu seja desobediente, eu não queira seguir a igreja de Cristo, mesmo assim Ele continua fiel, mesmo assim Ele continua ainda com os braços abertos na cruz, para acolher qualquer cristão que venha a esta igreja, para que busque a salvação de sua alma. Jesus continua com os braços abertos, para acolher cada fiel, não interessa o seu pecado, não interessa o tamanho dele, porque tem muita gente que acha que tem diferença, né? Ela pode me julgar porque ela não comete o pecado que eu cometo, mas ela comete outro pecado, não tem diferença entre o meu pecado e o seu pecado, né? Não tem diferença, tudo isso é pecado, diante de Deus é uma forma da gente transgredir as leis divinas. Eu estou desobedecendo a Deus, mas o que importa para Deus, então se já não é mais o pecado, o que importa é o meu arrependimento, né? Mas precisa ser sincero, viu?
Tem muita gente que chega, né, na confissão, dizendo que está arrependido, mas não está coisa nenhuma, né? Eu, inclusive, já atendi até confissões assim: ah, padre, eu estou com raiva dos outros, mas olha, eu vou fazer o quê? Não tem jeito de conviver com essa pessoa. Vai fazer o quê? Tem o que fazer, vai perdoar, é claro que tem, né? Ou então chega na confissão dizendo assim: ah, padre, a gente não tem como não pecar, então eu fiz isso, eu já pequei muito, né? Mas então, o senhor não acha que a gente não tem como não pecar? Pessoal, tem como a gente, né, a gente pecar menos. A gente vai pecar sempre, mas que os meus pecados sejam cada vez menores, né? Às vezes quase que insignificantes. Então, isso é chegar naquele patamar da santidade. Os meus pecados, eles, né, não me prejudicam tanto na minha vida espiritual. São coisas muito pequenininhas. Agora, se eu dou vazão ao meu ódio, à vingança, ao rancor, né, à injustiça, à desigualdade, à violência, esses são pecados que atingem o irmão, atingem a mim e atingem o irmão. Então, é preciso, né, que todos nós nos abstenhamos deles, né? É preciso fugir do pecado. E a igreja, ela é o lugar para esse encontro de irmãos. É onde todo mundo, irmanados, nós queremos buscar uma vida diferente, né? Não é assim, a gente vê aí os narcóticos anônimos. Uma pessoa que usa droga, por exemplo, né? Ele sozinho vai ter muito mais dificuldade para sair dessa. Mas dentro dos narcóticos anônimos, ele obtém ali força com outros irmãos que passaram pela mesma situação. Então, ele vai tendo força. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sozinho posso ser salvo? Posso. Teologicamente, eu posso ser salvo, sozinho. Ah, padre, eu não vou na igreja não. Eu rezo sozinho, porque o Cristo, o poder de salvação do Cristo não está restrito à igreja. Ele pode salvar quem Ele quiser, né? Inclusive os textos dizem que nós seremos salvos pela fé em Jesus. Outros serão salvos pela caridade que praticaram. Então não é a igreja o território restrito, né, em que nós vamos encontrar a salvação. Não, até fora da igreja posso encontrar a salvação. Mas é dentro da igreja que nós não vamos nos perder facilmente. É dentro do rebanho que a gente, né, nós vamos comer aqui desses dois coxos, o coxo da Eucaristia e o coxo da palavra. Ah, padre, mas eu não vou na igreja porque falam que eu não posso comungar, então eu não vou, né? Vai sim, abençoado. Você não pode talvez comungar a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, que é vida plena para nós, que nos faz permanecer nele e ele em nós, mas você precisa e pode comungar do coxo da palavra de Deus, não é? Nessa linguagem bem pastoril que a gente usa, aliás, que Jesus usou para falar do seu reino, né, que Ele é o pastor de todos nós, e nós somos as ovelhas, nós precisamos vir para esse redil. O nosso campo de trabalho é o mundo, a pastagem, nós vamos pastar, mas nós temos que voltar sempre para esse coxo, porque aqui tem ração de boa qualidade, temos o sal que nós vamos precisar de lamber lá para poder dar uma alisada no pelo, né? Aqui que nós vamos beber água limpa, tratada. Então esses dois coxos nós precisamos comer, e é nesta igreja que a gente vem 1, 2, 3, 4, 10 milhões de vezes na nossa vida, para que aqui a gente se encontre verdadeiramente com Deus. É um lugar sagrado. Uma igreja dedicada é uma igreja sagrada, é uma igreja em que ela nos transcende até Deus, nos remete a Deus. E como que é bonito a gente chegar na igreja, a gente começar a contemplar a eternidade, né? Você olha para o teto, para as artes que foram feitas nessa igreja, tudo isso nos remete ao sagrado, faz a gente ficar introspecto, né? E aí a gente começa a buscar mais a conversão. É aqui que você pede a Deus perdão pela sua culpa, pela minha culpa. Senhor, confesso a Deus Todo-Poderoso, né, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e até omissões. E essas omissões
talvez sejam os pecados que a gente talvez quase que nunca conta na confissão. A omissão talvez seja um dos maiores pecados que nós cometemos hoje em dia, né? Mas é aqui nessa igreja que a gente, dedicada ao culto sagrado, é aqui que a gente se defronta com as nossas mazelas, e é aqui que eu vou pedir a Deus o perdão. Perdão porque eu não sou perfeito. Perdão porque eu preciso de Deus, porque eu sou pequeno. Tem muita gente que acha que é muita coisa, não é nada. Nós não somos nada. Deus é tudo, nós não somos nada. Alguém na humanidade tentou achar que era tudo, né? Eu estive lá no Egito um tempo atrás, algumas vezes lá visitando. Então fui lá ver as múmias dos faraós, né? E o que os faraós faziam para eles? Faziam para si pirâmides para se eternizarem, e faziam uma arquitetura tal que não era para ninguém saquear, apesar que na história da humanidade foram quase todas saqueadas, né? Menos a de Tutankhamon, que a gente ouviu falar há pouco tempo atrás, quem não viu. E aí eu fui lá no Museu das Múmias, e quem estava lá? Duas pessoas que eu queria ver de perto. Primeiro, Tutankhamon, mortinho da Silva, sequinho, tentando ficar eterno. Depois eu vi lá, sabe quem que eu vi lá? Ramsés II, vocês conhecem esse abençoado? Ramsés II, ele famoso, o rei, o faraó Ramsés, conhecido até na Bíblia, lá no livro do Êxodo. Eu vi e falei assim, então eu sei que falava que você era o Horus vivo, o Deus encarnado, Deus em carne e osso. Puxa vida, você está mais morto que eu, né? Então quem tentou, fechando parênteses da brincadeira, mas falando verdade, quem tentou se imortalizar, não conseguiu. Nós não somos nada sem Deus. Deus é a única razão para a nossa existência, né? E o fato de você vir à igreja é para você dar razão à sua existência. Eu sou padre, para quê? Para dar razão à minha existência. O que eu vou fazer nesse mundo? Eu só vou arrumar uma mulher e um punhado de menino? Para que isso tudo, se não for para glorificar a Deus? Né? Qual que é a razão que eu tenho para me casar? Ou para sermos sacerdotes de quem? Se não for Deus a razão para tudo isso. Então, meus irmãos, hoje a igreja matriz de Santa Rita tem essa razão para glorificar a Deus. Sobre o alicerce aqui dos apóstolos, eu achei que teria 12, mas tem mais de 12 colunas aqui, né? Deve ser 12 de cada lado, não? Tem 11, se eu não vi mais uma aí, tem 11, mas eu achei que ia ser 12 de cada lado, né? Mas muitas igrejas, inclusive da minha terra, tem lá 12 colunas da igreja, cada coluna para lembrar os 12 apóstolos, aqueles que foram o sustentáculo da igreja. Em primeira mão, fugiram por medo, mas uma vez que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, não tiveram medo de mais nada, né? Santo André, o apóstolo que foi para a Ucrânia, ele foi crucificado numa cruz, em formato de X, né? São Pedro, lá em Roma, crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Tomé, arrastado em carruagens pelas ruas de Alexandria até a morte, para ser esfolado vivo, batendo a cabeça, amarraram uma corda no seu pé e foi puxando ele. E assim todos foram assassinados, todos foram martirizados. Mas quem diz que fazendo isso com um servo de Deus vai destruir a igreja? Vai que nada. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Quanto mais morreram, né, os cristãos no início da igreja, mais brotaram cristãos, né, na igreja toda, até chegar aos confins da terra, até chegar em Viçosa, até chegar aqui em Viçosa. Imagina, né? Eu não sou nada. Quem deu a vida é muito mais do que eu. Eu não dei nada da minha vida. E hoje a gente se dá o luxo de não vir na igreja porque eu não estou com vontade.
Porque eu estou com preguiça. Ah, não, porque eu não quero. Enquanto isso, os primeiros cristãos deram seu sangue, para que nós hoje estivéssemos aqui, com liberdade de culto, dentro desta igreja dedicada ao culto sagrado, né? Portanto, meus amados, eu acho que está na hora da gente dar uma reviravolta na nossa fé, não é? Talvez você está se dedicando muito pouco, ou nada, você só vai à igreja, só ir à igreja não basta, repete comigo. É preciso também assumir os trabalhos pastorais de evangelização, caso contrário, como é que o evangelho vai proliferar mais no nosso meio? Ah, eu já ouvi falar, isso aí é muito pouco, eu preciso, entranhar o evangelho na minha vida. Entranhando o evangelho, a minha vida não é mais diferente do evangelho, né? Então, eu vou lembrar do Cristo que disse, permanecei no meu amor. Esses dias nós ouvimos aí a parábola da figueira, e Jesus dizia que ele se autodefine como o tronco da figueira, e nós somos os ramos. Nós só vamos produzir frutos se a gente estiver ligado à figueira, né? Ao tronco que é Jesus Cristo. Sem Jesus, não tem jeito, né? Eu quero terminar essa pregação vendo como que nós estamos precisando de evangelizar, minha gente. Olha para mim aqui. Nós estamos aí surpreendidos, né, nessa última semana, com a polêmica dos bebês reborn, que trouxe tanta confusão, né, para o mundo. Alguns padres foram advertidos por umas mamães, né, que trouxeram esses bebês de borracha. Teve uma que pediu assistência no SUS, que o filho dela estava passando mal. A outra que pediu o padre Christian, até da minha turma, né, para poder batizar o filho. O outro pediu o pastor para batizar, o pastor deu um chute para lá, né, naquele boneco, isso é borracha. Mas, gente, vamos falar a verdade, eles estão certos, eles têm que criar o bebê, né, reborn mesmo, porque já pensou se essas pessoas gerar filhos agora? Coitado desses meninos, deixa ele com os bebês de borracha, viu, gente? Agora, é preciso olhar mais profundo, tá? A igreja deve ser esse espaço para a gente alimentar em nós a misericórdia, a compaixão. São pessoas doentes, psicologicamente estão precisando de ajuda. Psicólogos de plantão, ajudem a sociedade. Isso não é um problema específico dessas pessoas, não. É um problema que a sociedade está gerando, né? A sociedade, ela própria está gerando os seus problemas. Nós temos muita gente com depressão. Quem que criou essa depressão? Foi Deus? Foi quem? A própria sociedade, que não olha mais para o irmão, não olha para o próximo. As pessoas estão ficando sozinhas, abandonadas, os idosos estão ficando abandonados. E às vezes não se está tendo mais a vivência concreta do amor. Por isso que as pessoas estão entrando em depressão. Muita gente está ficando sozinha numa sociedade totalmente avarenta, egoísta, com esse capitalismo que está atropelando todo mundo. E é por isso que é neste mundo que a gente tem que agir. Olha para mim aqui, é para você que eu estou falando. Será que o padre está falando para mim? Não, deve ser para as paredes, né? Claro que é para você, claro que é para mim. Todos nós precisamos evangelizar mesmo. E ai de nós se não evangelizarmos. O mundo está carente, o mundo está doente. E esta questão dos bebês reborn, na verdade é só uma sujeirinha da pontinha do iceberg. Tem muita coisa para aí afora que ninguém está olhando. Egoísmo, fruto do egoísmo de uma humanidade que esqueceu do próximo. Portanto, meus irmãos, nessa dedicação da igreja, vamos apresentar a Deus nossos desejos de conversão, e mais do que isso, não só me converter, mas também nosso desejo de assumirmos uma missão dentro deste mundo. Jesus que pediu que eu devo ser sal da terra e luz do mundo. Por que está tendo essas coisas aí? Porque eu não estou sendo sal e não estou sendo luz do mundo. Pensemos bastante nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé. E vamos agora apresentar a Deus as nossas preces.